Olá, tudo bem? Fruto do Espírito Santo, um agir em nós que molda o nosso ser ao ponto de produzir virtudes que se tornam hábitos. Que belo desafio para todos nós! Lembremos-nos assim de Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito Santo é paciência, paz, alegria, amor, domínio próprio, temperança, fidelidade, bondade e benignidade. Muito bem, eu sou Benito Conflans e quero compartilhar com vocês uma reflexão bíblica em torno do fruto do Espírito Santo. Sou pastor aqui em São Luís Gonzaga, na região missioneira do Rio Grande. Atendo aqui 7 municípios, é bastante trabalho. Hoje queremos nos aprofundar no fruto do Espírito Santo e vamos aprender mais sobre a bondade e benignidade. E gostaria de começar deixando como lembrete assim a passagem de Colossenses capítulo 3. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Também temos o texto de Romanos, em que está escrito: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Creio que esses dois textos ajudam para a reflexão. E aí eu pergunto, você sabe o que significa benignidade? Bem, é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas como generosidade, bondade e benevolência. Isso é, agir com benignidade é o mesmo que ser uma pessoa misericordiosa, bondosa para com o próximo, comportando-se com base na lealdade e fidelidade, sendo assim o fruto do Espírito Santo, assim como o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, é a qualidade de ser benigno. E isso é produzido pelo Espírito Santo em nós, quando nós somos guiados por Ele. Por exemplo, no Antigo Testamento, em Miqueias, está escrito: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e aquilo que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, ou benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Então podemos dizer que a benignidade, ela é uma das qualidades que o Senhor exige de seu povo. E nós, como povo, filhos de Deus, devemos obedecer à vontade dele, revelada na sua palavra, praticando assim atos de misericórdia e demonstrando compaixão uns para com os outros. Acho que um dos maiores exemplos que temos é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Durante seu tempo na terra, ele demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores, que inclusive no momento da sua crucificação, quando ele parte então assim para junto do seu Pai, ele pede para que perdoassem aqueles que lhe faziam mal. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lembra desse texto? Onde há benignidade, não há lugar para maldade, ódio ou rancor, porque as ações elas são guiadas pelo amor. Acredito que quando entendemos que o nosso Deus ele é cheio desta qualidade, nós aprendemos a ser benignos com outras pessoas também. Da mesma forma que o Senhor nos ama e ajuda sem merecermos, nós também devemos amar e ajudar o próximo. E o nosso maior motivo para buscar assim ser cheios de benignidade é alegrar o nosso Deus, porque tudo isso, ou pois tudo aquilo que nós fazemos não deve ser para a nossa própria vanglória, mas sim para honrar e glorificar ao Senhor. Eu gosto muito de um provérbio que diz assim: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele condenará. Especificamente falando de benignidade, e assim chegando à benignidade, que é fruto do Espírito, faz parte sim da lista do apóstolo Paulo,
Estou certo de que você ouviu falar sobre uma criança que certa vez orou à noite dizendo assim: querido Deus, por favor, faça todas as pessoas más serem boas e faça todas as pessoas boas serem gentis. Você entendeu a oração? Bondade e misericórdia, elas andam juntas. Bondade e benignidade precisam andar juntas. E talvez você diga, mas por quê? Porque tem um tipo de bondade que pode ser tão fria, analítica e moral que realmente não é muito gentil. Então Paulo coloca bondade e benignidade juntas dessa maneira, e assim pensaremos em primeiro lugar na benignidade. Penso que a essência da benignidade é ser atencioso com as pessoas acima de si mesmo. Estou falando em empatia. Significa desejo de encorajar, de ajudar outras pessoas, de satisfazer as suas necessidades, dar encorajamento, às vezes mesmo quando é inconveniente para você mesmo, ou às vezes até mesmo se torne custoso para nós. Costumamos dizer, às vezes assim, que a gentileza não custa nada, mas às vezes ela pode custar bastante sim. Mas é um desejo de pensar, quem sabe nessa situação, o que eu gostaria que fizessem por mim, e fazê-lo como uma atitude ou uma palavra de benignidade. Eu quero convidar você assim primeiro pensar na benignidade como parte do caráter de Deus. E aí podemos olhar já no Antigo Testamento para uma palavra maravilhosa que os israelitas costumavam usar bastante. Você vai vê-la muito ao longo da Bíblia. Claro, se você for ler em hebraico a palavra é kesed. Ela é traduzida de muitas maneiras diferentes, às vezes como amor, ou como fidelidade, lealdade, misericórdia, mas em algumas traduções mais antigas era usado o termo amável benignidade. Amável benignidade. Um belo termo e mais frequentemente simplesmente usado como benignidade. Então, frequentemente os israelitas costumavam assim cantar e celebrar isso. Talvez o mais famoso hino é ao fim do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Percebe? Então, quando o apóstolo Paulo ele queria falar a um grupo de pessoas que nunca tinha ouvido a respeito do único Deus vivo e verdadeiro, por exemplo, nas cidades de Icônio e Listra, ele escolheu essa ideia da benignidade de Deus. E ele lhes disse assim, Deus lhes foi benigno, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Portanto, se é assim que Deus é, então aqueles que conhecem a Deus e pertencem a Ele são chamados a mostrar esse mesmo tipo de benignidade para outras pessoas. Passamos então, quem sabe, para um segundo momento, olhando, observando a benignidade no exemplo de Jesus. Porque se benignidade significa cuidar dos outros acima de si mesmo, então certamente Jesus era a benignidade encarnada. Ele era a benignidade sobre duas pernas. Observe nos evangelhos o quanto Jesus ele sempre é interrompido. Quando ele se desloca para algum lugar, sempre alguém o interrompe. Frequentemente, assim, muitas das coisas que Jesus diz e faz, que são registradas nos evangelhos, acontece porque alguém o interrompeu no meio do caminho, quando ele estava passando de um lugar para o outro. Mas Jesus ele não se ofendia com isso, ele nem resistia a isso, ele respondia a tais pessoas com benignidade. Então pense, quem sabe, na mulher que tocou quando Jesus estava a caminho de ir curar a filha de Jairo, ou a mulher que ungiu seus pés quando estava num jantar de celebração, ou a mulher de Samaria, o cego Bartimeu, ou os pais que trouxeram crianças a Jesus.
Constantemente Jesus mostrava benignidade para com as pessoas e que outros achariam estarem se intrometendo ou interrompendo Jesus. Por exemplo, agora gravando o vídeo aqui, passa o carro de som. Paro ou não paro? A exemplo de Jesus, vamos dar seguimento, né? Então, se é assim que Jesus era na sua benignidade, eu tenho que perguntar por que eu tão frequentemente falho em demonstrar benignidade para com as outras pessoas. O que tu acha? Parte porque eu não quero ser interrompido, porque eu estou tão ocupado todos os dias, eu tenho coisas para fazer, eu tenho compromissos para atender, para manter. Então, ser atrasado ou interrompido para conversar, ou até mesmo para falar ou demonstrar benignidade para com outras pessoas, isso é um pouco desconfortável para mim. Ou talvez, às vezes é porque eu estou me autoprotegendo. Percebe? Certamente, acho que quando eu viajo, e aqui eu viajo bastante, como pastor de 7 municípios, muitas vezes minha esposa diz que eu estou no modo voo. Quando tem que chegar a alguns lugares, tem que fazer. Eu tenho que fazer. Eu preciso ir, né? E não quero que ninguém entrando no meu caminho. E tais momentos eu tenho que lembrar a mim mesmo. E se fosse Jesus, o que ele faria? Como ele responderia às pessoas à sua volta em suas necessidades? Então, benignidade e o caráter de Jesus precisam ser formados em nós. E aí isso nos leva a um terceiro ponto: benignidade como um hábito na nossa vida. Ela precisa ser um hábito na tua vida. Precisamos assim nos lembrar de que estamos falando aqui do fruto do Espírito. Esse tipo de benignidade, ele não é algo que vem naturalmente, mesmo que algumas pessoas são naturalmente mais benignas do que outras. Mas Paulo está falando sobre um tipo de característica da vida que vem de Jesus vivendo em nós e produzindo esse fruto de benignidade dentro de nós. Então, benignidade é um fruto que tem que ser cultivado até que se torne um hábito e parte do nosso caráter, no qual nos tornamos quase mais naturais em fazer o que é benigno do que não fazê-lo, ou ao menos que se torne muito desconfortável fazer o que não é benigno, ou em falhar, ou em dar alguma palavra, ou agir de maneira benigna para com outras pessoas. Então eu me pergunto se, conforme saímos diariamente das nossas casas, seja na nossa casa, seja no trabalho, em nossos lares, ou em qualquer lugar que estejamos, deveríamos simplesmente parar, orar pedindo a Deus: Deus, me ajude a encontrar aquelas oportunidades nesse dia onde eu possa demonstrar benignidade para com os outros. Há alguém que eu possa agradecer no mercado ou nas ruas, ou alguém que eu possa valorizar e tornar suas vidas apenas um pouco mais toleráveis, onde eu possa dar um sorriso ou uma palavra de agradecimento, dar um elogio, um louvor por aquilo que está sendo feito, sabe? Dar uma palavra boa. Como posso ajudar alguém em necessidade ou em pobreza, ou dar algo eu mesmo às suas necessidades? Como eu posso mostrar benignidade em ação, na prática, no dia a dia, a partir da minha vida? Isso se trata de fruto do Espírito Santo em nós. Acho que assim, o pensamento final aqui é que tal benignidade, semelhante a Cristo, ela é um testemunho muito forte porque é profundamente atrativa. E aí, humanamente falando, o resultado final da benignidade é que ela atrai pessoas a você. Não é assim? Pessoas boas geralmente atraem outras pessoas. Para nós cristãos, pensando na nossa fé,
ao a partir da fé como benignidade, fruto do Espírito Santo, talvez queiramos dizer o seguinte: o resultado final da benignidade é que ela atrai pessoas a Jesus. Como tudo isso pode refletir na minha vida? Que tal você começar a cultivar a bondade e a benignidade na sua vida? Para que assim, movidos pela fé, possamos ser um espelho de Cristo para as outras pessoas? Como um pastor lá muito tempo atrás me dizia, ser pequenos cristos para as pessoas. Espero ter ajudado na reflexão e que possamos assim buscar fazer o bem sem olhar a quem. Grande abraço!